Maicon, tu vai abrir teu livro para acompanhar, certo? Lá na página. Olha que página. Só um minuto, tá? Lá na página, Maicon, 262. Eu já dei algumas aulas, certo? Explicando sobre o sujeito, sobre o sujeito e sobre o predicado, que é o assunto principal que vai cair na prova de recuperação, tá bom? Eu vou dar só uma revisada, certo? Porque eu trouxe para a aula de hoje uma questão, certo? Com atividade de fixação sobre o conteúdo. Você vai copiar no seu caderno para resolver e depois eu corrigir, ok? Então vamos lá. Na página 262, tem falando um pouquinho do que é o sujeito e do que é o predicado. O sujeito, né, é o termo do qual se declara algo. Como assim? Por exemplo, se eu tenho uma frase, deixa eu pegar aqui uma. Por exemplo, que é um marca-texto. Aí eu vou dizer assim, ó. O marca-texto é lilás. Sobre o que é que eu estou falando nessa frase? Sobre o marca-texto. Então, o sujeito da minha frase é o marca-texto. O predicado é o que se fala sobre ele. Eu estou dizendo o que é que ele é lilás. Então, o sujeito, só para esclarecer, algo ou alguém ou alguma coisa sobre quem se fala algo. E o predicado é o que se fala sobre aquela pessoa, certo? Por exemplo, a menina é esperta. Qual seria o sujeito dessa frase? A menina é esperta. Saberia me dizer? Sobre quem é que a gente está falando na frase? Oi, tia. Nessa frase, a menina é esperta. Tu saberia me dizer qual é o sujeito? Sobre quem é que a gente está falando na frase? A menina é esperta. Nós estamos falando da menina, certo? Então, essa menina é o sujeito. É esperta, é o que nós estamos falando dela, é o predicado. Aí eu vou só lembrar aqui os tipos de sujeito, tá certo? Existe o sujeito simples, certo? Que é quando só tem um núcleo na frase. Por exemplo, eu digo assim, ó, o meu gato é preto, certo? Eu tenho uma frase. O meu gato é preto. Aí tem lá na prova perguntando assim: qual é o sujeito dessa frase? É sobre o que nós estamos falando, o gato. Aí o sujeito simples é quando eu estou falando apenas de uma pessoa, de um animal, de um objeto. Por exemplo, a menina é esperta, eu só estou falando da menina, só uma pessoa. O gato é preto, eu estou falando do gato. Então, quando eu tiver só um sujeito, eu vou chamar esse sujeito de sujeito simples. Agora, nós temos um outro tipo de sujeito que a gente chama de sujeito composto. O que seria o sujeito composto? É quando na minha frase eu estou falando de mais de uma pessoa, de um objeto, certo? Quando eu digo, por exemplo, assim, ó, a caneta e a garrafa são minhas. Nessa frase eu estou falando de quem? Da caneta e da garrafa. É apenas um núcleo? Não, né? São dois, a caneta e a garrafa. Quando eu falar de mais de uma coisa, eu vou dizer que o meu sujeito é composto. Pode ser duas ou mais coisas. Por exemplo, se eu digo a caneta, o apontador
e o lápis são meus. Quem vai ser o sujeito? Sobre tudo que eu estou falando. A caneta, o apontador e o lápis. Como são três núcleos, a gente vai chamar de sujeito composto, certo? Então, sujeito simples é quando eu falo apenas de uma coisa, um objeto, uma pessoa, quando tem só um núcleo. Sujeito composto é quando eu falo de duas ou mais coisas, duas ou mais pessoas, objetos, certo? Esses dois tipos de sujeitos são os mais simples, né? É o simples e o composto. O simples, quando eu falo apenas de uma coisa, de uma pessoa ou um objeto. O composto, quando eu falo de dois ou mais. Só que aí na página 263, certo? Nós vamos ter o sujeito chamado de sujeito oculto ou desinencial. Eu prefiro chamar ele de oculto, certo? Por que que é oculto? Porque esse sujeito ele não vai estar escrito na frase. E a gente vai saber quem é, mas a gente não vai ver escrito na frase. Está subentendido na terminação do verbo ou no contexto da frase. Exemplo: fizemos uma bonita festa. A frase aí começa com o verbo. Fizemos uma bonita festa. Dava para ser como essa frase? Nós fizemos uma bonita festa. Então, a gente sabe que o sujeito aí é nós. Porém, ele não está escrito na frase. Se ele não está escrito na frase, eu vou chamar esse sujeito de oculto. Como, por exemplo, fui ao shopping. Quem foi ao shopping? Na frase. Eu fui ao shopping. Só que na frase não tem escrito aí o eu. Então, por isso que eu vou chamar essa frase aí de sujeito oculto. Porque eu sei quem é o sujeito, mas o sujeito não está escrito, não dá para ver na minha frase. Parecido com o sujeito oculto, eu vou ter aí também o sujeito indeterminado. O que é que acontece? O que é o sujeito indeterminado? É quando você não sabe quem fez a ação. Por exemplo, quando eu digo assim, roubaram uma loja de calçados. Eu sei quem foi que roubou essa loja? Na frase está dizendo quem foi? Estou dizendo o quê? Roubaram. Sabe-se quem roubou? Não, né? Não sabe-se. Então, esse sujeito aí eu vou chamar de indeterminado. Uma dica para quando for fazer a prova. Esse sujeito indeterminado sempre vai terminar com AM. Quando o verbo, né? Quando a frase começar com o verbo e terminar em AM, sempre é sujeito indeterminado. Roubaram, comeram, falaram. Sempre que terminar em AM, é sujeito indeterminado. Quando eu souber que o sujeito é nós, eu ou ele, é sujeito oculto. E ainda tem um tipo de oração que é a oração sem sujeito. É a oração que não tem sujeito, como o próprio nome está dizendo. O mais comum é que sejam as frases que começam com verbos que são fenômenos da natureza. Por exemplo, trovejou a noite inteira. Não tenho como conjugar esse verbo trovejou. Eu trovejo, tu trovejas, não existe. Por isso que a gente diz que quando começa com fenômeno da natureza, é oração sem sujeito, certo? Eu vou colocar aqui na tela agora algumas frases, certo, Michael? Para você copiar no seu caderno, certo? É só uma questão, vou apresentar na tela. Aí, quando você terminar de copiar essa questão, a gente vai resolvê-la, tá certo? Você, se não dá tempo hoje, não tem problema. Você vai tentar resolver. Essa tarefa pode ser para casa, tá bom? Mas você vai copiar agora. Eu vou apresentar na tela, aí você vai copiar, certo? Vai tentar resolver. Pode olhar pelo livro, tentar resolver, que é uma atividade de revisão para a prova de fixação. E amanhã a gente vai fazer essa correção, tá certo? Vou aqui apresentar. É apenas uma questão. E você vai tentar fazer essa questão olhando pelo livro. Pode olhar pelo livro. Sujeito e predicado, quinto ano. Pronto, só essa questão. Atividade de fixação. Está dando para ver, Maicon? Tá, tia. Pronto.
Aí tu vai copiar, certo? É só essa questão. Eu sei que parece um pouquinho extensa, mas não é, tá certo? Que vai te ajudar muito a estudar para a prova. Aí tu vai tentar responder ela, tá certo? E vai para fazer o quê? Por exemplo, a mãe carrega a bebê nos braços. Tu vai dizer, pode circular ou sublinhar o sujeito e dizer se é simples, composto, oculto ou indeterminado. Tu vai fazer isso olhando aí pelo teu livro. Pode começar a copiar. Se precisar que eu levante mais a tela, é só dizer, viu? Pode colocar até assim, atividade de revisão, no lugar de fixação.
Quando terminar de copiar, Maicon, aí você me avisa, tá certo? Tia, não dá pra ver direito a última palavra da N de baixo. Pronto. Roubaram uma loja de calçados. Terminei, tio. Ótimo. Aí vai ser esse exercício, certo? Tu vai tentar, João ou Maicon, resolver ele. Tem explicação sobre ele na página 262, tá certo? E 263. Aí você pode tentar começar a resolver agora, tá certo? Faltam 5 minutinhos para a aula terminar, aí você pode tentar resolver. Não sei se você viu no YouTube, mas na semana passada, né, eu já havia dado as aulas, 2 aulas de recuperação, tá certo? Hoje é a terceira aula e amanhã é a última aula, tá certo? Aí seria interessante amanhã você entrar na aula, porque amanhã a gente vai fazer a correção dessas atividades, certo? Aí essa atividade vai ficar como uma atividade de casa, você já copiou, você vai responder
E amanhã vai ter a nossa última aula, né? Terá a nossa última aula, você vai entrar para a gente corrigir, tá certo? Para você tirar alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida em relação a sujeito, a predicado, porque a maior parte das questões da sua prova, né, da prova de vocês, na verdade, é sobre sujeito e predicado, tá bom? Então, se amanhã é interessante que você entre para a gente fazer aí essa correção, certo? É interessante também que você tente responder. E amanhã, João Maico, além de corrigir essa questão, a prova também vai cair sobre advérbio, tá certo? Aí amanhã eu vou passar uma questãozinha bem menor sobre advérbio também, só para você tirar suas dúvidas, porque eu já expliquei também sobre o advérbio, tá certo? Em outras aulas, não sei se você acompanhou pelo YouTube, mas amanhã eu vou passar uma questão sobre advérbio também, certo? Para a gente tirar as nossas dúvidas. Então, você pode começar a resolver essa questão. É interessante que você tente, nesses 5 minutinhos, você tente resolver. Tá certo? Vou aguardar. Se der tempo, a gente já corrige logo agora, se não, só amanhã. Certo? Mas aí, o item A é: a mãe carrega o bebê nos braços. Aí, qual é o sujeito? Tu pode circular o sujeito. Quem tu acha que é o sujeito? Nessa frase, a mãe carrega o bebê nos braços. Sobre quem é que a gente está falando? Quem é o sujeito da frase? Tu vai circular e tu vai colocar embaixo, ou do lado, se tiver espaço, se é sujeito simples, composto, oculto ou indeterminado, tá certo? Aí tu pode se auxiliar aí pelo teu livro. E amanhã é importante que você entre para a gente fazer essa correção e para você fazer uma questãozinha sobre advérbio, tá bom? Que também vai cair na sua prova. Desejo a você um ótimo dia. Cuide-se, tá certo? Lhe aguardo na última aula de recuperação, que é amanhã, tá certo? Fica com Deus e até amanhã. Aguardo você, para a gente fazer essa correção juntos, tá bom? Tchau, tchau.